Meus amigos, às vezes as relações ruins são as que mais marcam, né? Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais um Teólogo de Quinta, mais uma quinta-feira que aqui estou. E eu queria contar uma curiosidade para vocês que passou desapercebido, vocês não sabem, mas devem ter percebido, né? Eu acho que você que acompanha o Teólogo de Quinta há mais tempo, com certeza percebeu, ou talvez tenha percebido, mas achou que foi algo proposital, foi uma mudança que aconteceu, mas quem editou o Teólogo de Quinta da semana passada foi eu. E quem editou este episódio também que você está ouvindo, né, que no momento que está ainda hoje já está bonitinho, também foi eu. E isso vai ser uma constância aqui no Teólogo de Quinta, né? Afinal de contas, nosso editor precisa ter umas fériasinhas. Embora ele está apresentando aí para vocês, ele vai apresentar aí para vocês o plataforma de férias, mas precisamos dar férias ao outro, né? Para descansar aí nessa reta final de ano. E sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar de relações ruins são mais difíceis de esquecer, que é um trecho da música da Luísa com o Bacuxo do Blues, né? Luísa Sonza. A música se chama Hotel Caro, uma música que quando lançou eu fiquei muito viciado nessa música. É óbvio que essa relação que a Luísa trata na música é uma relação amorosa, né, de relacionamento de homem e mulher e tal. Mas eu quero trazer aqui não é o coach amoroso, eu quero trazer aqui para um sentido mais amplo de relação, inclusive relações familiares, né? É comum que você veja, né, que várias pessoas que têm conflito familiar, talvez você seja essa pessoa. Eu no meu círculo de amigos tenho algumas pessoas que são assim, que tem um certo conflito e às vezes isso afeta muito a nossa vida, né? Querendo ou não, isso afeta a gente. E aí a gente pode até pensar, caramba, mas a gente perde tanto tempo com pessoas que a gente não gosta, com pessoas que a gente não fala, a gente investe tanto, sei lá, o nosso emocional fica tão afetado com pessoas que a gente não fala, né? E quando você briga com alguém, por exemplo, quando você não fala com alguém, constantemente você tem aquele processo de ignorar aquela pessoa, né? Seja não estar no mesmo lugar que ela frequenta, seja não tocar no nome dela com outras pessoas, ou quando as pessoas tocarem no nome dessa pessoa, você fugir, né? Então tem sempre essa relação, essa coisa conturbada de você estar sempre fugindo daquele assunto, daquela pessoa, né? Que você não quer contato, que você não quer trocar ideia com ela, que você não quer falar dela, que você não quer que vire assunto. E quando vira assunto, vira um problema para você, né? Vira uma questão entre nós. E eu já quero antecipar aqui, galera, que tá no roteiro, mas eu ia falar lá no final, mas eu já vou logo antecipar. Eu não acho que todas as relações precisam ser reatadas, tá? É uma opinião minha. Aí você pode pensar, pô, Jonathan, mas como assim? Você está querendo dizer que as pessoas devem ficar sem se falar para sempre? Algumas pessoas sim. Tem relações que elas não são reatadas, elas são irreatáveis. Já que essa palavra existe, né? São relações que elas jamais vão voltar a ser o que era antes, ou jamais vai voltar, jamais vai ser o que você gostaria que fosse, né? Porque com o tempo a gente muda e as pessoas mudam, entende? Então talvez a sua visão do que é a vida, a sua visão do que é aquela relação, a sua visão que você tinha daquela relação, ela já mudou muito tempo. E você está em outro mundo, em outra questão. É a mesma coisa de você querer voltar com um ex, por exemplo, né? Você termina com a pessoa, ela vai viver uma parada, você vai viver outra. E quando vocês voltam, não é mais a mesma coisa, porque cada um viveu uma experiência diferente um do outro. Cada um mudou a chave, a percepção do que é a vida. Então algumas relações elas não tem jeito para elas. Eu não estou dizendo que todas, tá? Mas algumas não tem o que fazer. Embora você queira, embora outra pessoa também queira. Vocês podem até tipo se perdoar se houve uma treta, né? Vocês podem até se perdoar, vocês podem até, opa, eu te perdoo, abraçar e tal, mas não vão voltar a ter aquela relação, né? Então eu já quero antecipar isso, né? A minha opinião. Algumas relações elas não vão ser reatadas. Para sempre você não vai falar com essa pessoa, ou vai falar, mas não vai ser mais a mesma coisa. Vocês vão cada um viver a sua vida. E, e o que eu deixo de conselho para amenizar é não
transformar esse assunto em tabu, né? E aqui eu já posso deixar de exemplo a minha relação com meu pai, por exemplo. Durante muito tempo falar do meu pai, ou falar sobre o meu pai, ou falar sobre qualquer coisa que eu lembrasse, era conflitante pra mim. Era um bagulho conflitante, porque, tipo, sempre foi uma relação conflituosa, sempre foi uma relação problemática. Até o ponto onde eu falei, caramba, isso tá mais me fazendo mal do que bem, né? Então, hoje eu ainda falo do meu pai com uma carga, com um peso difícil para quem tá ouvindo, pro meu interlocutor, porque afinal de contas é meu pai. Mas eu não falo isso com rancor no coração, eu não falo isso com mágoa, eu não falo isso com desejo que ele, sei lá, se foda, não. Eu falo porque isso já se tornou normal pra mim, isso já se tornou, eu já passei por cima disso. Não é mais um bagulho que me afeta, não é mais um bagulho que, tipo, vai me causar tristeza e eu vou ficar, meu Deus, tem que ir no psicólogo e tal pra resolver. Não, eu já passei por isso, né? E querendo ou não, tentar ignorar é ativar uma lembrança. Tentar ignorar essas relações conflituosas que você tem já é trazer à tona, já é lembrar que você tem uma relação conflituosa com essa pessoa. E isso, cara, querendo ou não, vai afetar a forma de você olhar a vida, a forma de você. É aquele negócio, né? É o clichê, né? Mas guardar rancor, guardar mágoa faz muito mal a você do que mesmo a pessoa que você tá tendo raiva, né? E assim, recentemente, né, o mês passado, para ser mais específico, no final das eleições, eu tive uma treta com uma amiga minha, né, uma colega, né, por conta de política, né? E só que aí eu sou amigo do marido dela, do esposo dela, então com o esposo dela eu ainda falo, mas com ela não. Então virou um conflito até para falar com ele, porque falar com ele me lembra dela, entende? E aí, o que, que a gente faz em situações como essa, né? A gente chega pra pessoa, eu não tenho problema nenhum em pedir perdão, tá? Eu não tenho problema nenhum, zero. Mas eu lembro do caráter da pessoa. Eu lembro o que motivou aquela pessoa, o que motivou a treta entre nós dois. Eu lembro quem aquela pessoa é. E eu lembro também que já tivemos outros embates por coisas menores do que isso e ela continuou sendo a mesma pessoa. Então não vai ser o meu perdão, o meu pedido de desculpa que vai fazer com que a gente tenha uma boa relação. Então o que que eu penso? Cara, esse tipo de relação não vai ser reatado. E eu já tive amigos, né? Inclusive tem amigos meus que até já gravaram plataforma comigo que eu nunca mais reatei. E não é que tipo assim a gente brigou, discutiu ou sei lá, um falou mal do outro. Não. Simplesmente cada um foi pro seu lado e ficou por isso mesmo. E tá tudo bem. Então, o que eu quero esclarecer com tudo isso, pegando o gancho, né, da música da Luísa com o Baco, é entender, galera, que vai ter relações que a gente vai ter que, cara, conviver com isso mesmo, né? A gente vai ter que conviver com essa ideia de que, pô, não vamos mais falar com essa pessoa. Se um dia a gente se ver na rua, a gente vai se respeitar, a gente não vai sair no soco, mas é passar por cima disso, né? Não sei como que você lida com as suas relações conflituosas, com as tretas que você tem. Às vezes você tem uma treta com a sua tia, ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu tio, ou sei lá, com seu irmão, né? Alguém da sua família. E assim, eu quero ter muito cuidado ao falar disso, para não dar uma impressão para vocês, para não ser interpretado mal, embora saiba que algumas pessoas vão me interpretar mal, tá? Mas eu também não acho que existe um sacrilégio, existe uma coisa santa, uma áurea espiritual que faz com que relações entre pai e mães devam ser para sempre harmoniosas, tá? E por que que eu falo isso? Porque eu conheço pais e mães que são fila da puta com os filhos, só que só pelo fato delas serem pais e mães, as pessoas exigem que os filhos ignorem, passem pano para os erros dos pais. Mesma coisa vice-versa também, tá? Filhos filho da puta com os pais e com as mães, e por ser filho, o pai e a mãe tem que tolerar tudo. Eu não acho que seja assim, galera. Eu sinceramente não acho que seja assim, tá? Você deve respeito, aí agora como cristão, tá? Jonathan cristão falando. Como cristão, eu acredito que você deve honrar o seu pai e a sua mãe até o final da vida dele. E honrar aqui significa respeito, estar pronto para ajudar quando precisar, é, é, ser o melhor filho possível. Beleza, para mim honrar significa isso, tá? Mas passou disso, é uma relação como qualquer outra. E as relações, elas não são preservadas por vínculo sanguíneo. Não são preservadas porque, é meu pai e minha mãe, pronto, já temos uma relação. Não é assim. Precisa haver
uma manutenção dessa relação, para ela ser uma relação, né? Aquela famosa frase, né? Que pai é o que cria, né? Pai é o que está presente, mãe é quem cria, mãe é quem está presente. Porque exatamente, porque é quem está perto, é quem tem relação com você, é quem convive com você, que te entende, que sabe quem você é, né? A mesma coisa da amizade. O que é uma amizade? É só dizer que eu sou teu amigo? Não, é convivência, pô, é relacionamento, saca? Então é isso que eu queria falar hoje, galera, com todo... Eu não sei se ficou claro. Às vezes eu tenho uma mania de falar e achar que não falei nada. Mas aí vocês dizem pra mim se eu falei alguma coisa ou não, beleza? Inclusive, aqui no Spotify tem aí uma caixinha de comentários, você pode deixar o seu comentário aqui no Spotify. Se você tá pelo YouTube, comente aqui no YouTube, você já sabe como fazer, curte, comenta, compartilha, geral. Segue a gente no Instagram, @teólogo de quinta e @Jonathan Fernandes Original. Espero que você tenha gostado da minha edição aí, né? Dessa edição maravilhosa. E até a próxima terça com mais uma plataforma de férias, né? Vai ter aí mais uns 2 episódios de plataforma de férias. E até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta, que o Teólogo de Quinta não para, tá? Continuaremos aqui tocando o Teólogo de Quinta, beleza? Muito obrigado, até a próxima e